Salve, guys, tudo bom com vocês? Vamos lá, tá todo mundo presente aqui já. Breno tá presente. Júnior, cadê você, Júnior? Bel, Vanessa. O Júnior tá presente então. Olá, boa tarde. Boa Estou tarde. aqui. Ok, Júnior, tô olhando o chat aqui. A Vanessa tá online também já? Já tá. Bel, você tá aí? Sim, Ótimo. Então, gente, a gente já pode começar aqui o Cine Debate de hoje. Nada mais, nada menos é o magnífico filme. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. sim, Jean. Ok, o magnífico filme do Coringa, que eu tive a oportunidade de assistir nos cinemas. Assim que saiu, se eu não me engano, foi assim que saiu. E o hype para esse filme estava muito absurdo. Inclusive foi o professor Breno que hypou a sala inteira com o trailer. Bem divertido, bem legal. Eu gostei bastante nessa estética do filme, que saiu um pouco da estética Marvel de ser, né? A gente tem muito filme do CM fazendo. O CM, né, fazendo essa parte da estética de super-herói bonito, e você tem um filme nesse mesmo tema de super-herói ganhando títulos de. Se eu não me engano, Breno, você pode me ajudar aqui um pouco, ganhando título do Festival de Viena, não foi? Veneza. Veneza, justamente, Festival de Veneza. Que é um título concedido a uma certa categoria de filme somente. Se você quiser se apresentar aí pro pessoal que está presente, acredito que todo mundo já te conheça, mas de qualquer jeito. Senhores, boa tarde. Meu nome é Breno Gelsi, eu sou um crítico de. Vocês devem me conhecer. Quem não me conhece, eu sou professor do Senac. Eu gosto um bocado de cinema. E entendo tanto de cinema quanto de física quântica. Mas, pelo menos cinema eu gosto de acompanhar, física não. Esse filme, como o Jean comentou, ele ganhou mesmo o Leão de Ouro em Veneza. Eu estava bem ansioso pro filme. Eu lembro de ter postado nos stories do Instagram, assim, quando saiu o trailer, temos aqui o vencedor do Oscar de melhor ator. Porque é um papel bastante icônico, assim. Eu lembro agora se foi o primeiro, acho que foi o primeiro Oscar, o primeiro e único Oscar de melhor ator póstumo foi pro antigo Coringa, o do Heath Ledger. Eu tô evidentemente descartando aquele personagem que o Jared Leto fez em Esquadrão Suicida. Aquele eu não considero, aquela bizarrice. E aí, na sequência do Heath Ledger, não teve continuação, infelizmente, né? Porque o cara morreu. Então eu tava bastante ansioso por um novo filme do Coringa. O trailer é ótimo, acho que o Jean vai passar, né? Oui, chefe. O trailer é ótimo, assim, dá pra ver que ia ser um filme bom, mas com o pé atrás, porque a DC tem essa questão aí. Eles fazem os trailers ótimos. Seria uma maravilha, inclusive, se os filmes da DC ficassem nos trailers, poderia concorrer a Oscar. Graças a Deus, Coringa não passou pelo que Esquadrão Suicida passou, pelo que Batman vs Superman passou, pelo que basicamente qualquer filme da DC passa, que é virar uma porcaria depois do trailer. Fica aí a minha indignação. Legal. Eu vou dar uma passadinha no trailer aqui agora, gente. Acho que já vai ser a 13ª vez que eu assisto esse negócio. E ainda assim, eu me arrepio, porque a produção tá muito bem feita. E depois que você assiste o filme, eu acho que você entende já como que tá a cronologia do trailer e você se arrepia mais ainda. Vou abrir aqui. Um minutinho. Eita, quase abri o Spotify pra vocês aqui.
Um minutinho, pessoal. Eu tô com um probleminha aqui. Não tá aparecendo a janela do trailer. Então, no improviso, a gente compartilha a tela do YouTube mesmo. Já tava de antemão aqui. Vocês estão vendo? Pessoal, vocês estão vendo? Eu não. Não. Não tá aparecendo. Agora sim. Sim, agora apareceu. Arthur, does it help to have someone to talk to? My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. Hey, stop them! Is it just me? Or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile to your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. What's so funny? Freak! Gotham has lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. If you just smile. Tá aí um dos trailers do filme. Tem outros, talvez a gente possa passar um pouco mais pra frente ou no final. A estética dele tá bem legal, eu gosto bastante. Eu aprecio muito essa de estética, seja ele em filmes de Hollywood, em filmes curtas, short filmes de jogo, etc. É uma coisa que cativa bastante. Eu queria abrir também para as demais pessoas falarem, por exemplo, a Vanessinha, a Bel, o Júnior. Seria interessante a opinião de todos vocês em relação ao filme. Afinal, isso é um cine debate. Então a gente vai debater vários aspectos, debater não, mas apresentar vários aspectos do filme de interesse geral, desde da trilha sonora, se vocês gostaram, que eu particularmente não presto muita atenção em trilha sonora, a não ser que ela seja muito boa. Paleta de cores, que eu gosto de um filme bem mais aquela paleta de Batman vs Superman, uma coisa mais madura, etc. Alguma consideração, gente? Eu já queria começar reclamando da sua menção a Batman vs Superman.
Pela qualidade do filme ou pela estética do trailer? Sempre se brinca bastante que a paleta de cores dos filmes do universo Marvel, do MCU, é aquela coisa mais clara, mais colorida, mais cartunesca, enquanto a paleta de cores dos filmes da DC, elas aparentemente não conheciam as tonalidades mais claras, assim, eram filmes bastante sombrios, alguns inclusive que geravam uma certa dificuldade para você entender o que estava acontecendo na tela. Sim. No caso do Coringa, eu acho que eles conseguiram dosar bem isso, assim, é um filme sombrio, ele tem essa coisa da DC de tentar transformar o herói, ou enfim, no caso do Coringa não é bem um herói, mas transformar o herói, trazer o herói para algo mais próximo da nossa realidade, então tentar tornar o personagem um pouco mais crível. E aí essa paleta não tão escura, eu acho que ela ajudou bastante no caso do Coringa. A trilha sonora a gente pode comentar um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que foi um sombrio, mas na medida certa, assim. É aquela coisa, mesmo nos momentos em que o filme se passava de dia, quando ele vai visitar, por exemplo, a mãe dele, visitar não, quando ele vai correr atrás das coisas da mãe dele no... Eu ia falar o Asilo Arkham, mas é uma referência. Na verdade, não é um asilo, né? É um hospital, no caso do filme. Quando ele vai no Arkham pegar os documentos e se consultar também, né? Passar com a doutora. Mesmo nesse momento em que é dia, é uma paleta mais um tom mais pastel, mais apagado. Eu acho que ajuda a retratar bastante também o que estava passando Gotham naquela época. O filme começa com uma manchete assim de jornal, né, a televisão, passando que estamos há 18 dias com greve dos lixeiros e já temos 300 mil toneladas de lixo acumuladas. Então, a primeira coisa assim do filme já te dá opa, essa cidade aí tá com um problema. E aí a tonalidade acho que ajuda bastante nisso. Concordo, Breno, com relação à paleta de cor da DC. Eu lembro que eu assistindo aqui na televisão de casa o Batman vs Superman, tinha cena que eu não enxergava, não sei, vultos pretos na tela. Eu ficava com dificuldade, eu me questionava, falando, será que é eu que tô cego? A TV tá com problema, vou ter que comprar outra TV. E eu bem conheci depois disso. É interessante também, não sei se você conhece, ou vocês conhecem, já deixo uma recomendação, um canal chamado Quadro em Branco, que o Henrique ele faz um contraste entre os filmes da Marvel e da DC e explica por que a Marvel não, desculpa, por que a DC ela tem, tipo, vamos lá, em relação à crítica, um fracasso, vamos dizer assim, um fracasso em relação à Marvel. Um filme com paleta mais escura, mais sombrio, mais adulto, porque se você colocar o sucesso que a Marvel teve com os Vingadores e o sucesso, vamos dizer assim, os padrões que a DC teve com os filmes de super-heróis, é discrepante a diferença de lucro e de público que a Marvel conseguiu atingir. E ele explora muito essas raízes, assim, na verdade, os aspectos técnicos do filme e até do público que assiste filmes de super-heróis. É bem interessante, eu vou deixar como referência aqui o link no chat, se vocês quiserem dar uma olhada, assistam depois desse debate. Tenho certeza que vai agregar muito para vocês e vocês vão conhecer um canal maravilhoso. Legal, não conhecia. Vou querer ver sim. Júnior, Bel, querem falar também com relação ao filme? O microfone está aberto para todo mundo, gente. Pode escrever no chat também, fiquem tranquilos. Ninguém vai te julgar nada, não. A Vanessa escreveu aqui no chat. O que vocês acham da personalidade psique do Coringa? Putz. É muito difícil, assim. No caso desse filme, o Coringa, ele não seguiu nenhuma HQ como roteiro fiel do filme. Então ele é até inspirado em algumas, mas não tem uma HQ que
que ele tenha seguido baseado do começo ao fim. E aí, nas HQs de origem do Coringa, existem trocentas versões diferentes. Uma das mais usadas e das mais aclamadas também é a versão de Piada Mortal. Piada Mortal foi uma HQ lançada na década de 80, se eu não me engano. 80 e qualquer coisa. E usada como certa referência, não do começo ao fim, pro filme, mas usada como certa referência. E apresenta um Coringa que é bem próximo do que a gente viu no filme, assim, alguém que sonha em ser um comediante, mas um comediante completamente fracassado, e que isso é falado tanto na HQ quanto no filme para desencadear uma série de coisas, assim, enfim, uma personalidade que estava ali repreendida, talvez. Isso é bem, dá para ver bem também. Tem um exemplo de filme que dá para enxergar bem. Não sei se vocês já assistiram Um Dia de Fúria. É um filme que passava na sessão da tarde, sei lá, uma vez por semestre pelo menos passava. É um cara que está no trânsito, não vou dar muito spoiler do filme, mas um cara está no trânsito, um baita trânsito, sol lascado, carro dando problema, e o cara tá super irritado, assim, com um monte de coisa, e aquele trânsito não anda, não anda, não anda. Aí ele recebe, sei lá, uma buzinada meio torta, e aquilo começa a desencadear, assim, o cara, quer saber? Sai do carro, começa a bater boca, ele sai dali, vai pro McDonald's, por exemplo, é uma lanchonete. Vai pra lanchonete, e aí ele pede um lanche. A mulher entrega um lanche pra ele, ele olha pra cima, assim, vê a foto, ele fica possesso. Peraí, esse não foi o lanche que eu pedi. E é bem parecido com essa questão no Coringa, assim, ele precisa de um dia ruim. Ele precisou basicamente de um dia muito ruim, claro, a vida dele já estava complicada, mas foi um estalo que transformou ele no que a gente vê no final do filme. É uma personalidade bem complicada, assim. Ele dá para perceber bem o andar dele no começo do filme. Tem até uma certa referência ao Cavaleiro das Trevas, do Coringa do Heath Ledger. O andar dele é um andar baixo, um andar curvado, ele sempre olha para baixo, ele tá sempre super curvado, e quando a gente vai tratar com spoilers aqui, né? Imagino eu. Espero que sim. Se alguém ainda não assistiu o filme, desculpa. Mas vai ter spoiler. E quando ele mata a primeira pessoa, ele muda completamente, assim, o semblante, muda o andar, muda a postura. Então é algo que estava repreendido, estava aprisionado dentro dele e precisou desse dia ruim para ele, não sei se mostrar o que ele de fato é, porque ao mesmo tempo é difícil falar, né, de uma pessoa que matou, sei lá, umas 4, 5 pessoas no filme, falar que ele tem um lado bom, mas assim, ele é difícil, eu não quero falar que ele tem um lado bom, mas enfim, que ele mostrou um lado mais cruel e mais sombrio. Então ficou aprisionado ali, é uma mente completamente transtornada. Eu não sei o que vocês pensam respondendo a pergunta da Vanessa. Queria saber o que vocês acham também. Posso contribuir? Claro. Boa tarde, pessoal. Sobre a postura corporal, Breno, eu estou pensando que, além de uma personalidade de um transtorno mental, né, trazendo por essa questão da psique, que a Van coloca, no meu olhar, é uma psicose em que um paciente com transtorno mental grave ficou sem a medicação e que vem a ter os surtos psicóticos. Então, penso eu que essa personalidade mais voraz, mais animalesca, se deu por falta dessa medicação, que é bem marcada no filme, numa das consultas que ele faz com a psiquiatra, né, que ao longo do filme também é mistura de fantasia, mistura de delírio e alucinação. Então, estou pensando que essa personalidade pode sim ter sido despertada, até por conta que ele tem um problema neurológico, né, que é bem colocado também. Uhum. E que traz o pior de todo ser humano, né?
no caso desse personagem em especial. Legal. É verdade, faz sentido mesmo. Em relação só para não deixar passar, em relação ao Thomas Wayne, que quem escreveu sobre o Thomas Wayne? Foi a Isabel, né? Que a Isabel colocou sobre o Thomas Wayne, é legal, assim, ele representa, e aí até o Todd Phillips, o diretor, ele falou sobre isso, ele é quase uma versão mais eu não vou nem falar que é uma caricatura, mas é uma versão do Donald Trump, assim, é visível a influência que o Donald Trump tem no Thomas Wayne, a personalidade, a maneira de agir, o próprio perfil de ser um empresário extremamente bem sucedido que vai para a área política. É um perfil completamente diferente assim do Arthur Flick, do nosso Coringa. Mas desculpa, só voltando, eu não sei se mais alguém quer falar sobre o Coringa, o que acha da personalidade dele, torcendo para que ninguém tenha se identificado com ele. Bom, com relação ao personagem Coringa em si, uma coisa que até foi um ponto de atenção meu por conta do vídeo do Quadrinho Branco, que não deixem de assistir, gente, é muito bom aquele canal. Vai tipo, blow my mind, todo vídeo que sai deles, ou quase todos. O contexto em si, o foco do filme, não só no autor, no Coringa, mas no contexto do que ele tá vivendo. É meio que... Como que eu posso dizer? Você tem um foco dentro do filme que o Coringa ele retrata muito o contexto de Gotham City, que parece muito, remete muito a uma Nova York dos anos 80, só que com esse aspecto de caos, em caos gerado pela greve do pessoal e começa a desandar em violência, etc. Concordo. Desculpa, já, só para responder a Isabel, eu te entendo, Isabel. A gente vê o Coringa assim. Tem umas cenas que, por exemplo, logo no começo do filme, quando ele tá no ônibus, que a criança começa a interagir com ele. E aí a mulher olha para trás. A mãe da criança olha para trás, já, o que você tá olhando para minha filha? Já dá. Aí ele começa a rir desesperado, assim, faltando ar, você fica com aquela agonia de. Putz, cara, peraí, mulher, deixa ele falar, lê o cartãozinho aí, calma, ele não é uma pessoa ruim. Mas é complicado. Tem essa coisa de entender o que ele tá passando, mas, claro, ninguém vai achar que ele tava certo. A Janaína colocou a mãozinha ali pra ela falar. Fica à vontade. Ela já falou. Essa parte é bem explorada desde dos estudos da Grécia Antiga em relação ao cinema, que a gente chama hoje dentro da psicologia, me corrija se eu estiver errado alguém, de o terrorista mental, algo parecido, que o seu cérebro ele não sabe interpretar que aquilo é mentira. Então, por exemplo, mesmo no filme de terror que tu saiba que aquilo tudo é armado, maquiagem, nada disso aconteceu, tu ainda continua levando susto. E justamente isso que faz você se colocar ao lugar do personagem, mesmo sabendo que aquilo é uma trama, que aquilo dali não existe de verdade, a você, dentro desse filme, você ter essas sensações de agonia, angústia, entre outras, medo, felicidade, entende? É uma coisa explorada Deus dos contos poéticos lá atrás, há 300, 400 a.C., e que vem se perdurando, parece que é algo atemporal, sabe? Todos os pilares dos cinemas, se você estudar ele profundamente,
dentro dos filmes, você vê que vem tudo da Grécia Antiga. Tipo, realmente, é um dos berços do mundo. São esses pilares que eles montaram em cima de comédia, em cima de cinema. Que também é um tema muito abordado dentro... Eu tô usando como referência os vídeos do Henrique, do Quatro em Branco. Então vocês têm que assistir, que é bem legal. Acho que já é a terceira mexer que eu faço pra eles, vou tentar entrar em contato pra cobrar. Vamos ver, a Vanessa disse: como vocês acham que essa personalidade do Coringa se associa ao que estamos passando agora no mundo? Ou não? Putz. Não sei o que dizer, basicamente. Deixa eu já ler a próxima para ver se eu consigo formular uma resposta. O Murilo. O filme mostra bastante a opressão que ele sofre e a mudança que aconteceu com ele por conta disso. Por isso, meio que acabamos torcendo, acredito eu. Além disso, Murilo, concordo. Além disso, tem a questão... Boa tarde. Tem a questão do ator, né? O ator, ele fede carisma. É um ator extremamente carismático. É um personagem dos vilões de super-herói. Provavelmente é o vilão mais conhecido, então a gente acaba já... Tem aquela... Pô, é o Coringa, né? Peraí. Eu tô falando, tem uma tatuagem de uma frase do Coringa do Heath Ledger no braço. Então, não sei se eu falo... Não sei se eu sou a pessoa mais indicada, porque eu gosto muito do personagem. Então a gente acaba, assim, ficando meio que... Pô, o Coringa aí, caramba, hein? É difícil. Exatamente, o que a Isabel falou, assim, a gente fica meio, caramba, cara, eu tô quase torcendo pro vilão matar logo esse Thomas Wayne aí, hein, mas acho que eu não posso torcer e eu não vou falar isso alto, porque senão vai dar problema. Não sei se alguém quer complementar, se alguém quer falar alguma coisa. Oi, gente, é a Bel, tudo bem? Eu não sei vocês, mas eu fiquei com medo a hora que ele aparece no começo, quando ele está assistindo a TV, ele se projeta no programa de TV, só que até então a gente não sabe que que ele está pensando, né? E aí você imagina que ele está lá e daqui a pouco você fica assim, meu Deus, se esse cara for horrível com ele, o que vai dar? O que vai dar? E daqui a pouco dá tudo certo e você poderia ser meu filho. Ai, dá até um alívio que fala assim, ele vai se transformar o Coringa agora. Dá muito medo do cara tratar ele mal. Só que daí depois, quando volta, dá pra ver que não, que é só da cabeça dele, uma projeção, enfim. É meio assustador. E eu achei interessante, assim, interessante naquelas, né? Mas às vezes que ele matou foram pra se vingar, pelo menos as primeiras, né? Tanto que não dá a entender a vizinha, aquela moça, mãe da menininha, o que ele faz. Ele só sai e mostra ele indo embora no corredor, mas não mostra se ele matou ou não. Então a gente fica na dúvida também, porque todos os outros assassinatos ele tinha meio que um motivo, né? Ele estava se vingando, foi uma reação. Mas da moça não mostra, aí você fica naquela também. Foi assim, e aí? Porque eu acho que se tivesse mostrado o que aconteceu com a moça, a gente teria aquele, não, realmente ele é mau, ele é um vilão realmente, mas até então não mostrou e você fica naquela. Cai de novo nessa empatia que a gente sentiu por ele, né? Essa questão da Sofia, a vizinha, é interessante, assim, porque da primeira vez que eu assisti eu não tinha percebido, da segunda eu percebi. Quando ele sai do quarto dela, do quarto não, né, do apartamento dela, ele vai pro dele, pro que ele morava com a mãe, ele senta próximo à janela, e aí assim que ele senta, dá um tempinho, aparece um carro dá pra ver as luzes de um carro de polícia, ou enfim, de bombeiro, sei lá o que é, mas parando onde ele tá. Então dá ainda mais a entender que ele matou ela. Depois de um certo tempo que o filme foi lançado, o pessoal do filme, diretor de fotografia, o próprio diretor, eles falaram que ele não matou, apesar dessa ambiguidade dessa cena, em que aparece um carro ali na sequência. Pô, acho que ele matou. Ele não matou. O diretor e a
e o diretor de fotografia, eles deixam claro que ele só matou quem fez algum tipo de mal pra ele. A Vanessa colocou aqui, falou assim, que ele matou o colega de trabalho. Sim, mas ele matou o colega que sacaneou ele, né? É. Que foi o que deu a arma pra ele. O anão, não, ele deixou embora. E ele ainda vai abrir a porta pra ele. Então, eu não queria falar nada não, mas... Bonitinho. Então... Olha, se rir daquela cena é sacanagem. É pecado, hein? O cara tá me deixando fugir, eu ainda vou pedir pra ele abrir a porta, não vai dar certo. Que dó! Ai, que dó. Apesar de ser cômica, foi uma cena que me deixou bem então, tenso. Eu fiquei, será que ele vai matar ou não? Sim, no filme, no cinema, você ficava daquele jeito assim, ai meu Deus, é um constrangimento você rir, mas não sei se pode rir. Você ri, olha pro lado, tem um anão, né? Assistindo o filme. Aí não, pô. Eu acho que a pergunta da Janaína tem bastante a ver, assim, com o que a Vanessa tinha colocado em relação à sociedade. Eu acho sim que a sociedade... Acho não, eu tenho certeza. A nossa sociedade atual cria coringas um atrás do outro, assim. Não tenho a menor dúvida. Tanto que, quando o filme foi lançado, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil eu não li tanto sobre isso, mas nos Estados Unidos eles estavam desesperados no cinema, porque estavam morrendo de medo que rolasse atirador, que rolasse esse tipo de coisa. Então, assim, dá pra ver o quanto a nossa sociedade é uma sociedade doente, em que um filme é lançado e a gente já pensa nisso na saída, assim, pô, tem que ter polícia, tem que ter... As primeiras sessões tinha policial dentro da sala de cinema, porque é uma sociedade que cria esse tipo de... Eu não vou chamar de monstro, enfim, que cria esse tipo de doente, né, faz isso desenvolver. Mencionaram aí na nossa conversa ou no chat, não sei. A Isabel, se eu não me engano, falou. É interessante que o filme... Fazia tempo que eu não via um filme no cinema, ou enfim, que eu não assistia um filme, que deixava a gente com aquela coisa de... A gente vai descobrir isso no final do filme, né? Mas que deixa a gente com aquela coisa, pô, isso foi real ou foi da cabeça dele? Eu lembro de Clube da Luta, que tem muita associação com esse filme. O Sexto Sentido, lá atrás, A Ilha do Medo, são filmes que você assiste, aí no final você descobre que muita coisa era fruto da imaginação do personagem, e aí nesse filme você fica, pô, mas e aí? Ele chegou a ter algum contato com a menina ou não teve contato nenhum, porque quando ela vai quando ela vê ele no quarto, na casa dela, ela já, pô, quem é você? Então é legal, assim, é um filme que é uma situação de filme que estava meio esquecida, assim, que você tem um plot twist bem grande, assim, no filme. Não sei se vocês gostam, se vocês ficam, pô, me enganou, passei o filme assistindo e o negócio não aconteceu. Eu gosto muito de pegar referência de filme paralelo, por exemplo, que tem esses elementos de plot twist. Com relação à violência, o Laranja Mecânica, que é tipo cenas de violência, só que com elegância e uma música otimista, sabe? E com relação ao plot twist do Coringa, que no caso aconteceu, não aconteceu em memória, foi aquele anime premiado que ele bateu Viagem Chihiro, que se chama Your Name, que o plot twist são duas pessoas se conhecendo e duas pessoas de linhas temporais diferentes se conhecendo em um mesmo momento, sabe? Aquilo, quando eu descobri, cara, tipo, você fica anestesiado, assim, sem saber pensar e imaginar que alguém imaginou isso e colocou, sabe, como execução de filme. Eu adoro isso, cara. Isso que me faz assistir filme, porque se for pra assistir alguns clichêzinhos assim, aí eu não tenho muito interesse. Muito bem.
A Vanessa, a Vanessa falando que gosta de ser enganada. E é verdade isso que ela colocou. Temos pena ou algumas pessoas se identificam. Não em tudo e nem com vontade de sair matando. Mas dar um soco, isso sim. Devido a bullying, fracassos, estar fora do padrão, etc. Traz muito dessa identificação, né? Acho que isso que também fez com que em alguns locais as pessoas tivessem ainda mais medo, né? De deixar o filme rolar, porque traz muita identificação. Todo mundo sofre um fracasso, um momento em que dá vontade de descer o porrete nos outros né, a gente não pode. É isso que vai diferenciar o Coringa do restante da sociedade, né? A gente não pode sair fazendo esse tipo de coisa. A Janaína colocou aqui: penso que as cenas parecem mais alucinatórias e nos convida a participar dessa mente. É verdade. A gente acaba fazendo parte dessa mente meio perturbada dele. Sobre essas inspirações de Coringa, o Jean falou do Laranja Mecânica, um filme do Stanley Kubrick, bem legal. Tem outros filmes antigos que fizeram, que foram inspiração pro Todd Phillips. Tem um que é dois que são muito claros, na verdade. Os dois, inclusive, com o mesmo ator e que, inclusive, tá no Coringa, que é o Robert De Niro. Eu não sei se vocês já assistiram O Rei da Comédia, um filme antigo, da década de 80, se eu não me engano. Ele tem muita inspiração assim sobre o Coringa, sobre o que acontece na história de um fracassado tentar, um ator, um comediante fracassado querer ser uma referência de humor. Então tem bastante. Recomendo, é um filme antigo do Scorsese com Robert De Niro. E tem um outro filme do Robert De Niro que aí é uma inspiração ainda mais clara pro Coringa, que é Taxi Driver. É um filme um pouco mais antigo, é de 75, 76. Ele mostra muito essa coisa de alguém que é normal ou aparentemente normal, que passa por um dia ruim e isso acaba desencadeando uma personalidade que estava ali escondida e presa, né, por conta do convívio em sociedade, de um saudável convívio em sociedade. Então é uma personalidade que estava ali, e aí esse um dia ruim traz uma série de coisas à tona. Então Taxi Driver também ele é bem legal, ele é com Robert De Niro também. Robert De Niro então tá nos três filmes, assim, o Rei da Comédia, Taxi Driver e o Coringa como o Franklin, lá no final do filme. Já ia falar alguma coisa, eu acho. Na verdade, eu ia fazer um comentário sobre o Rei da Comédia também, como elementos que estão presentes no filme do Coringa. É porque o cinema, a área de cinema, ela tem bem essa característica de você assistir um filme e esse filme remeter muito a uns clássicos. Tem vários exemplos hoje no mercado. É tão grande que eu não consigo citar um, pra vocês terem uma ideia. Mas daí é por memória mesmo. Talvez daqui a uns 5 minutos dê um insight e eu vou entrar com eles para vocês. Muito bem. Recomendo para vocês, então, o Taxi Driver. Eu não sei em qual plataforma que isso está disponível. Sei que está disponível em alguma plataforma. Mas recomendo o Taxi Driver, o Rei da Comédia. São filmes muito bons. Imagina o Leonardo DiCaprio. É legal ver. Eu acho interessante ver esses e se o filme tivesse sido feito com um tal ator? Seria legal, né? O Joaquim Fênix ele ficou perfeito pro papel de Coringa. O Joaquim ele já é meio pancada. Ele acho que casou perfeitamente, assim. O Leonardo DiCaprio é um baita ator. Então, como seria se tivesse sido com ele? O que eu ia falar para vocês? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre o filme. Ou sobre o ator também. Porque o Joaquim tem uma bagagem de filmes muito bons. Eu particularmente não assisti nenhum filme com ele que
que eu não tenha gostado. A gente pode discutir também o discurso dele no Oscar, que o Metamorfo lá fez até uma análise corporal dele. Se alguém quer escrever, ele tava só magro que até da gastura. Ele emagreceu trocentos quilos assim para fazer o Coringa. Passou de 20 quilos assim. Foi uma das maiores transformações. Não é um Christian Bale em O Operário. Não sei se vocês já viram foto do Christian Bale em Operário, mas é ridículo assim. O cara passou 4 meses comendo atum em lata e emagreceu, abaixou dos 50 quilos. Então acho que ele ficou com 49 quilos. Tava só a carcaça, só a capa do Batman. É interessante assim ver essas transformações desses atores. O Joaquim Fênix, que o Jean tinha colocado, ele fez uns filmes muito bons, assim. Her, o Ela, em português, de 2013. É um baita filme, uma história super interessante, também tem muito a ver com o que a gente vive hoje. O Gladiador, eu gostei dele lá, Vanessa, eu achei bom, mas eu entendo, né? Tudo que a gente queria era que o Russell Crowe se desse bem, não que o Joaquim. Tem Johnny Jr., o Mestre. Eu não sei se vocês já viram esse filme, tem também um pouco a ver com Coringa, assim, eu acho que é uma personalidade próxima. Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Eu não sei nem se esse filme foi lançado no cinema. Eu vi, aqui no Brasil, né, eu digo. Eu vi por meios que eu não deva propagandear, mas vocês devem encontrar aí em alguns lugares. Ele é um filme bom também, do Joaquim Fênix. Vale a pena. O Júnior falando aqui, aquela cena dele vendo o cara com a máscara... Aquela cena dele vendo o cara com a máscara dele dentro do táxi, parece que eles mostram uma certa felicidade, uma sensação nesse sentido. Parece que despertou mais gatilhos ainda. É que o cara sempre foi taxado de fracasso, né? Então... Quando ele vê alguém do lado dele que não fosse a mãe, pô, nem a terapeuta do cara ouvia ele. A terapeuta estava andando porque ele fazia. Então é complicado. Quando ele vê alguém que né, dá o mínimo de atenção para ele, ele esboça mesmo o sorriso. A pintura do Coringa, não a pintura. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Preciso abrir a foto. Peraí. A pintura do rosto do Coringa, não a quando ele tá transformado mesmo, a outra, né? Aquela inicial do palhacito, ela é baseada. Deixa eu ver se eu consigo. Ela é baseada em um palhaço. E aí é um negócio meio polêmico. Deixa eu ver se está compartilhando aí. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Vocês conseguem ver alguma coisa? Dá pra ver tranquilo. Vocês estão vendo a foto do palhaço? Sim. Então, esse palhaço aí, ele é de fato um palhaço assassino. É exatamente a mesma pintura que o Coringa usa. Ele foi condenado, ele matou algumas crianças nos Estados Unidos. Deixa eu parar de ver que eu não quero ficar vendo esse palhaço, não. Ele matou algumas crianças nos Estados Unidos. Inclusive o It, aquele palhaço assassino, ele foi até certo ponto baseado também nesse cara, o John Wayne Gacy. Ele já morreu em 94. Ele pegou 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Ele matou 33 adolescentes entre 72 e 78. E aí esse cidadão, ele se pintava de palhaço, ele se fantasiava de palhaço. É uma das referências também do Coringa, né? Do Coringa não, do diretor para a pintura do Coringa, porque ainda teve essa questão, né? O Coringa anterior, de novo, esquecendo aquela aberração que foi o Jared Leto em Esquadrão Suicida. O Coringa anterior,
ele foi muito icônico. Ele trouxe essa coisa real, assim, de ter uma cicatriz de fato, de ser uma pintura diferente do que a gente via. Se vocês olharem as últimas cenas do Coringa, do filme, ele até faz uma certa homenagem assim pro Coringa do Heath Ledger, que ele passa a mão no rosto, na boca, ele tá com a boca ensanguentada, ele passa a mão no rosto e aí acaba criando um sorriso maior. O Coringa, ele sempre é caracterizado por ter um sorriso no rosto, e nesse filme ele passa boa parte do filme, principalmente quando ele encarna aquela segunda maquiagem, ele passa boa parte do filme sem a maquiagem, sem o sorriso no rosto, e aí no final ele faz até menção ao Heath Ledger, ao Coringa do Heath Ledger, puxando o sangue, fazendo um sorrisão. Na foto que a gente estava vendo, dá para ver bem esse sorriso que ele faz com essa pintura vermelha. Eu fui olhar para ver se eu estava com o microfone aberto, né? Tava 10 minutos na palestrinha e aí o microfone fechado. Acontece com os melhores. Acho que a Isabel vai compartilhar a foto. Não é essa aí não, Isabel. É a outra. Aqui ainda tá aparecendo para mim a foto do Papo de Cinema. Imagina, o João falando aqui, imagina você sai da balada e encontra esse palhaço na rua, você tá ficando maluco. Deus me livre. O filme tem uma série de... Oh, caramba. O que eu ia falar? Uma série de easter eggs também. Vocês sabem o que é easter egg? Ó, nessa foto aí dá pra ver bem. Esse sorriso, ele passa boa parte do filme sem esse sorrisão vermelho no rosto. É só uma pintura quase que na boca, assim, é um pouquinho maior que a boca. E aí no final do filme, quando ele tá lá em cima do capô do carro e tal, que a população meio que salva o Coringa, aí ele passa os dedos e faz o sorriso com as mãos. O filme tem uma série de easter eggs, assim, são aquelas coisinhas escondidas que o diretor coloca para ou fazer homenagem a outro filme, ou deixar o pessoal que é mais fã oriçado, enfim. E aí tem um bem legal, que eu confesso que não vi no filme, eu vi pesquisando depois, que eu vou compartilhar com vocês agora. Em uma das cenas em que ele tá se maquiando, rola um Batman escondido. Dei uma olhada ali no espelho. Depois o cara até fez o desenho assim da máscara do Batman. Dá pra ver perfeitamente a máscara do Batman. Ficou todo mundo, vai aparecer o Batman, não vai aparecer, não vai. Tá aí, ó. Pra quem queria o Batman. Vocês conseguem ver a tela? Isso, Isabel. Ele faz o desenho com sangue na boca. Vocês tinham visto esse Batman nem a pau, né? Se alguém falar que viu no cinema, é mentira. Esse easter egg eu ainda não tinha visto. Tem uma série de outros easter eggs no filme. No filme não. No filme como um todo. Tem desde do assassinato dos pais. É uma cena bastante icônica. Geralmente não. Nas histórias de surgimento do Batman, ele sempre perde os pais assassinados e tudo mais. E aí, nesse caso não foi diferente. Na história original, tava passando um filme do Zorro. Nesse também, tá ali atrás um filme do Zorro em cartaz. Tem a questão do Hospital Arkham. É claramente uma inspiração para o Asilo Arkham. Então, o Asilo Arkham é uma espécie de prisão / asilo que rola nas histórias do Coringa. Do Coringa não, do Batman. Então, sempre que o Batman prende algum vilão, ele manda pro Asilo Arkham, né? Porque nenhum vilão do cara é normal da cabeça. É tudo biruta. Então, Pinguim, Coringa, Charada, Era Venenosa, é só os pancadas da cabeça. Aí ele manda tudo pro Asilo Arkham. E aí o filme faz uma baita referência, assim, o Coringa vai mais de uma vez pro Arkham
State Hospital, e depois de um tempo acreditam que isso ia ser transformado ou ia aparecer o asilo Arkham, onde ele ia socar todos os inimigos dele. Que é, por sinal, uma baita galeria de vilão, assim. É outro ponto interessante, não sobre o Coringa, mas sobre o Batman como personagem. Os vilões do Batman, e aí é uma crítica que faz, inclusive, ao Coringa, os vilões do Batman, eles surgiram todos depois do Batman. Então rola aquela coisa de, pô, se não tivesse o Batman, não teriam esses vilões. Então o Coringa, nesse filme, ele surge antes, né? E fica até aquela coisa meio, pô, ele deveria ter ido apertar a bochecha do jovem Batman. É verdade, a Vanessa colocou aí que o Thomas Wayne estava assistindo Tempos Modernos também no cinema. Então, os vilões, a Era Venenosa, o Charada, o Duas Caras, todos eles surgem muito por conta do Batman e dessa ganância de poder de ser o dono de Gotham. O Pinguim surge também por conta do Batman. Todos eles. É uma galeria de vilões muito boa, assim. Tem o que faz, uma das coisas que faz um super-herói ou um herói ser bom é a galeria de vilões. E a do Batman é uma das melhores, assim. Tem essas bizarrices de, pô, um Pinguim, a Era Venenosa, o Capitão Gelo, mas comparado a outros personagens, pega os vilões do Superman, é só tranqueira. Os vilões fazem os heróis, né? Isso não é só em cinema, mas ele vai para literatura também, vai para jogos também. O coadjuvante é muito importante dentro, assim, da trama. Verdade. Gotham, a série, eu não consegui assistir não, Isabel. Eu achei muito complicado. Não gostei não. Eu assisti um episódio só. Mas por que muito complicado, professor? Não, complicado de ruim. Eu não consegui assistir não. Eu achei tudo muito... É porque essas séries que passam para TV fechada, elas tendem a ser mais juvenis. Então, desde Smallville, é meio assim, a DC tem uma porrada de séries, e elas têm uma linha mais teen. Eu não gosto muito, não. É ruim, mas dá a volta e fica boa. Eu não consegui assistir, não. Aquele clichê de barraca do beijo? Mas essas séries, assim, pra TV fechada, tipo, essas sempre seguem a mesma, tipo, o mesmo clichê mesmo de por episódio, sabe? Fazendo contraste aqui bonitinho, Smallville, também tem outras, tipo, White Collar. Sempre você consegue prever o que vai rolar no episódio, mas é só com, por exemplo, um tema diferente, mas fica monótono, sabe? Sempre a mesma coisa. Sim. É bem juvenil, assim. O público-alvo é isso aí, é Isabel, esse pessoal que assiste qualquer coisa, termina de assistir a série e vai pra Malhação. Grande Isabel. Malhação. Eita, Malhação existe ainda? Existe, pô, Malhação deve estar na 50ª temporada já. Bom, é sério que a gente começou falando do Coringa e a gente tá em Malhação? Pra você ver. A gente É apenas sério fez uma isso? citação aqui. Eu acredito que eu não vou deixar o debate ir para esse lado. Jean não pode usar relógio desse jeito, viu? Porque tá sem pulso pra segurar o tema do negócio. Não é possível uma piada dessa, velho. Alguém chama o Jean também. Não, peraí que agora eu ativei meu áudio, que a gente tava... Não, para. Do nada começou piada ruim. Que é isso?
Tá caindo o nível, é avaliação, é piada ruim, é tá desse louco. jeito não dá, velho. O âncora do negócio não consegue usar relógio, não. Dá uma rédea aí, âncora, por favor. Meu Deus. Ô, Breno, você teve 60 dias pra melhorar suas piadas, velho, e não melhorou ainda? Trocadilhos são... Calma que piora. Show de talentos aí, professor. Vamos lá. Então, você escreveu uma cartilha toda pra passar pra gente. Melhor Próximo show de talentos é o Breno contando piada? Ô, Jean, se juntar só sugerindo, hein? Ô, Jean, se juntar o Breno e mais aquele um lá, filho, dá um show bom pra caramba, só piada chique. Ah, cara. Maurício Meirelles que te segure, cara. Vai ter o nosso Brenão lá. Que mais, gente? Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre o filme? Vocês acham eu ouvi uma... Fala. Oi, desculpa, pode falar. Não, eu falei que eu ouvi uma teoria da conspiração que... Fala que a gente é desmente ela agora. Não, possibilidades, né? Que tudo ali é coisa da cabeça dele e tudo mais. Porém, entretanto, por exemplo, como a paternidade, o Wayne não era o pai dele, porque a mãe estava delirando, era coisa da cabeça dela e tal. Eu falei assim, mas se tem alguém que tivesse poder e dinheiro para fazer com que isso tudo parecesse loucura dela, é ele, né? Então, se tivesse algum pingo de verdade, poderia ser por esse lado. Mas a mulher é louca de qualquer jeito. Eu concordo, mas eu acho que o diretor não iria por esse caminho, porque... eles seriam irmãos, o Batman e o Coringa, não faz muito sentido. Essa diferença de idade deles? Não. Além da diferença de idade, assim, nos quadrinhos eles quase não têm. Depende muito do arco que tá rolando, mas eles têm pouca diferença de idade, assim. O Batman, ele geralmente é representado com alguém com seus 30, 35 anos, o Coringa com uns 40 anos, mais ou menos, 35, 40 anos. Em alguns casos, um pouco mais velho. Mas assim, tem a questão da idade, que se a gente colocar no filme, o Arthur ele devia ter ali uns 30 anos. Então, colocando... Bem acabado, Batman, né? 30, assim, 30 você tá sendo legal, bonitos, né? 30 anos. Então, se colocar mais 30 anos nas costas dele, imagina, o Coringa com 60, o Batman com 30. Aí não dá pra agredir o idoso, né? Não se pode bater no idoso nesse país, né? Não pode, não a pode. Sociedade não incentive. Não incentive, Breno. E aí, além disso, tem a questão de ser meio, que ideia mais biru, tá? O Batman é irmão do Coringa, o Batman foi a criança que teve a vida boa e o irmão dele foi o que sofreu. Não dá, assim. Eles iam acabar com a história do personagem. Ainda bem que ele não foi por esse caminho. Mas eu concordo. Se ele tivesse ido e mostrado que o exame foi adulterado, não sei o que, blá, 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 a única pessoa que poderia fazer isso é justamente o Wayne. Agora, vem cá. Me esclarece uma coisa, especialista. Uma coisa que uma ponta que eu não entendi. Cadê? Não, alguém. Olha pra trás. Alguém. Não, porque no histórico que ele pegou lá da mãe dele, que ele roubou, naquele momento que passa o policial com ela dentro da sala e passa um flashback e tal. Ela perdeu a guarda dele ali, né? Porque ela foi presa e ela tava no Asilo Arkham. Sim. Tava lá no hospício. Beleza, quem criou ele? Pra onde ele foi? E depois ela recebeu a guarda de volta? Então, aqui é meio bizarro esse tipo de coisa. Imaginar esse tipo de coisa e graças a Deus, assim, porque não faz o menor sentido. Mas nos Estados Unidos é muito mais comum do que a gente pensa uma mãe, principalmente a mãe, o pai nem tanto, mas a mãe perder a guarda da criança por, sei lá, abuso ou por alguma coisa do tipo, e depois recuperar a guarda da criança
quando ela se mostra, entre aspas, curada. Então, se a mãe teve um histórico de drogas absurdo quando a criança tinha 4 anos, e aí ela abusava da criança, ela passava droga junto com a criança e o escambau. A polícia prendeu, ela perdeu a guarda da criança, depois de cumprir a pena e de recuperada, ela consegue a guarda de volta. Eu fui procurar no Nerdcast do Coringa, eles falaram isso, que às vezes acontece, né? Hein? Putz, tá aí. Eu tenho Nerdcast pra ouvir. Não ouviu ainda? Eu não ouvi, porque eu fui assistir Coringa só depois, né? Eu não assisti na época que lançou. Coringa. Vai Olha, lá, esqueci, tá legal. deixei pra trás. Aí, ó, indicação. Não é só o Jean que faz indicação, não. Vou fazer também. O Nerdcast precisa ser indicado sempre. Opa. Quem sabe a gente traz o Jovem Nerd aqui pra cá. Tá fácil. Opa! Tá facinho, tá fácil. Beleza. Os caras têm 1 milhão de downloads por episódio. Mas você viu quem patrocinou o último de sexta-feira? Seracão. Opa! Aí, já estamos perto. Já tem uma ponte, estamos mais perto. Ó, já tô inclusive colocando o download do episódio aqui no Paint. Então, gente, ó, não esqueçam o Nerdcast. Vocês vão... Eu me sinto velho, sabe, vendo o Nerdcast. Olha a edição lá, tipo... Tá em qual, o Isabel? Todos. Se eu sair aqui, eu não acho paro que de os caras compartilhar a passaram tela. uns 700, hein? 700. Eu lembro quando eu frequentava a minha juventude, eu passava na internet. Frequentava Tava no 30, tava no 40. Aí esses dias a Isabel mandou pra mim esse último. Eu falei, quê? Eu acho que eu não percebi que eu fiquei tão velho. 725. Assim. 725, exatamente. O tempo passa. Então, gente, mais alguma consideração? Muito bem. O autor em si, que eu acho que a gente não abordou tanto. Pode mandar no chat aí. Batendo horário já. O Nerdcast do Coringa é o 695. Deixa eu pegar tem o link como... aqui. E tem cinemático também do Coringa. É o 66. Não, o Breno largou lá. Eles têm no Spotify também, né, a plataforma. Tem no Spotify, o próprio aplicativo do o Jovem Nerd tem um aplicativo para Android e para iOS, então no aplicativo você também consegue baixar e tal, blá blá blá. O aplicativo é legal que você consegue pular os e-mails e as caneladas. Você vai apertando várias vezes ali o fast forward, ele aperta, sei lá, umas 5, 7 vezes seguidas, ele aparece lá para você pular os e-mails e caneladas. Eu tô aqui no Spotify, tem uma playlist com a trilha sonora do filme, com todas as músicas reunidas. Só digitar Coringa no Spotify que tem todas as músicas, para quem quiser. Não sei se o Jean quer finalizar com alguma coisa, mas antes de finalizar, para vocês que estão aí, qual Coringa foi melhor? O do Heath Ledger ou do Joaquin Phoenix? Vamos abrir uma enquete. Polêmico. Eu dou o meu voto. Eu acho o do Joaquim impressionante. Acho incrível, muito, muito bom. Acho ele um baita ator. Acho o Coringa dele super crível. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu acho que sem o Coringa do Heath Ledger, esse do Joaquim não teria existido. O Coringa do Heath Ledger, para mim, foi o que há de melhor em termos de Coringa. Eu acho que eles são muito próximos, os dois, mas eu acho do Heath Ledger ainda melhor. Assim, ele é completamente insano. Quando perguntam para ele qual que é a origem dessa cicatriz, para cada pessoa que pergunta, ele dá uma resposta mais absurda ainda. Foi meu pai que chegava em casa bêbado. Foi minha namorada que me cortou. Então acho um Coringa melhor. Mas uma diferençazinha pequena. Não sei o que vocês pensam. O pessoal aí falando do Heath Ledger também.
acho polêmico. Então, vou finalizar aqui agora. Só vou dar um Ó, recado. o Nagata entrou cedo na reunião. Entrou pro tchau. Acabou já esse negócio aí? Entrou rápido na reunião, beleza. Chegou cedo pro filme da semana que vem, viu? Obrigado. Falando em filme da semana que vem, né? Falando em filme da semana que vem. E Nagata, foi mal aí, cara. Eu perdi a hora. Quer contribuir, Nagata? O que você achou do filme? Na verdade, eu não posso Aí ele fala, que filme? Beleza. Que filme? Muito bom, então. Vou compartilhar aqui pra vocês, já dá um pseudo spoiler. Caramba, esse Tim está de sacanagem with me. Vai por aqui mesmo. Próximo filme. Tcharam, apresento vocês Corra. É um filme que eu me caguei só no trailer já. Eu sou muito desse pessoal medroso, assim, que não precisa nem ser um filme de terror, um filme mais com esse aspecto mais misterioso, sabe? Algo mais que me traga aflição, eu já arrumo a unha para assistir. Mas por recomendação de algumas pessoas, próximo filme de debate semana que vem vai ser o Corra. Então, eu acho que ele está disponível na Netflix. Alguém sabe? Corra é sinistro, ele está disponível sim na Netflix. Ó, já faço aí umas indicações. O Jordan Peele é o diretor do Corra. Corra tem um dos trailers mais bizarros que eu já vi, assim. Você começa o trailer que você não sabe se o negócio é filme de terror ou de comédia. Fiquei com medo. Então você fica meio, caramba, velho, mas eu deveria rir agora ou eu deveria ficar com medo? É só ver o pôster do filme, assim, é bizarro. Ele é bem diferentão. César Romero de bigode, é um belo voto de Coringa. E aí o Jordan Peele, ele trata bastante sobre temáticas raciais nos filmes, e enfim. Então, além de Corra, eu faço aí a indicação que a Yumi já fez, que é o Us, em português Nós. Também é um filme bizarro e é muito bom. Além desses dois, que é o Corra, a gente vai discutir na semana que vem. Então tem o Nós, e em português tem o Infiltrado na Clã, que também é um baita filme bom. Ele é baseado em uma história real. Ele conta a história de um negro que se infiltra na Clã, que é uma seita racista norte-americana. E aí, seriados do Hunter, da Amazon Prime, com o Al Pacino, baita seriado bom. A temática, rapidinho, para explicar. O seriado tem 10 episódios, ele se passa mais ou menos na década de 70, 80. Pós-Guerra Mundial, Hunters, esse aí, Junior. Pós-Guerra Mundial, a Segunda Guerra, alguns nazistas foram para os Estados Unidos. E aí o filme ele trata sobre uma caçada a esses nazistas que estão tentando instaurar nos Estados Unidos da América o Quarto Reich. Ó, eu vou mandar aí os links da bagaça. E paro por aqui as minhas indicações de Jordan Peele. Analisando então, vou passar o trailer do Corra aqui. Vai dar uma enxergada. Estão vendo aqui de boa? Vocês conseguem ver a tela? Vou ver se compartilha para vocês. Eu preciso de respostas. Para mim aparece sim, já. Ótimo, então vamos lá. You got your toothbrush? Check. Do you have your deodorant? Check. Do you have your cozy clothes? Got that. What? Do they know I'm black? Should they? You might wanna, Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man. I ain't never seen you like this before, bruh. Meeting families and taking road trips. Don't come back all bougie, man. Come back, got your damn pants up to your damn stomach.
So you guys coming up from the city? Yeah, we're just heading up for the weekend. Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. Call me Dean and hug me, my man. So how long has this been going on, this thing? We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Do you smoke in front of my daughter? I'm gonna quit. She'd take care of that for you. How? Hypnosis. I'm good, actually. You ready for this? How bad can it be? So look, I go do my research. Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool. Bro, how you not scared of this, man? Good to see no brother around here. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Rose, we gotta go. Is everything okay? Rose, the keys. Just get the keys. I don't know where they are. Rose! Sink into the floor. Wait. Sink. Mom, it's a terrible thing to waste. Terrible thing to waste. If there's too many white people, I get nervous. Ô, Jean, corta esse trailer aí, Jean. Não. Cara, esse trailer aí foi o trailer oficial mesmo? Universal Pictures Brasil. Que bizarrice. Por quê? E geralmente eles lançam 2 trailers, tipo, o final e o... São 2 lançamentos. Sim. Nossa, o filme conta... O trailer conta a história inteira. É bom que deixa instigado para assistir. Então, pessoal, foi isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer o Breno, o pessoal do comitê, Júnior, Vanessa e Isabel, que seguiram a gente aqui, e todas as pessoas que ficaram presentes até agora. Senhores, um abraço. Tenham uma ótima semana. E é isso aí. Obrigado, Nagata, pela participação. Valeu, um abraço. Semana que vem tem mais, semana que vem eu chego mais cedo, pode deixar. Já me colocaram de férias na semana que vem, então tô tranquilo. Fechou, então. Até mais. Beijo, gente. Tchau. Tchau.